sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou continuar, falando sobre as civilizações pré-colombianas, Eu já falei em outros vídeos anteriores, que você pode procurar na playlist, sobre os olmecas, os astecas, e os maias. E hoje eu estou dando continuidade sobre os incas. Já fiz outros também anteriores sobre os incas, Hoje nós vamos falar, eu falei no vídeo anterior, sobre Cusco, que foi a capital do Império Inca. Hoje nós vamos falar além de Machu Picchu, de outra cidade também, da Bolívia, que é Tiahuanaco, São muito interessantes, Bom, mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou. Bom, faça o seu comentário, E é importante para mim saber a sua opinião. E também, se você gostou bastante, então compartilhe com seus amigos, isso é importante para o meu canal. E inscreva-se no meu canal. Bom, hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre Machu Picchu, que é a mais conhecida cidade, mais conhecida cidade do Império Inca, O Machu Picchu, foi construída por volta de 1450, E foi abandonada na época da invasão espanhola, 100 anos depois, Mas o abandono de Machu Picchu, ainda hoje é um mistério, Ninguém sabe se foi uma peste, foi alguma coisa climática, Porque os espanhóis não chegaram lá. Apesar de estar a 80 quilômetros de Cusco, Cusco foi dominada e conquistada pelos espanhóis, Mas eles nunca chegaram em Machu Picchu, Que só foi descoberto em 1911. Então é por isso mesmo que nós temos, em Machu Picchu, é tão mais famosa, Porque tem um circo arqueológico com muitas informações, porque estava quase intocada, Então, essa é importante demais, Bom, é construída, no pico da montanha, Machu Picchu, de 2 quilômetros de altura, É uma cidade construída no estilo clássico inca, com paredes de pedra secas polidas. Pedras secas são as pedras que não usam argamassa, que faz parte de um grande segredo e da maravilha, da engenharia inca, que são pedras, blocos de pedras polidas, mas que são encaixadas perfeitamente sem argamassa. Tão perfeitamente que você não consegue colocar uma lâmina entre as duas pedras, vamos dizer assim, Bom, a cidade é dividida basicamente em um setor urbano e um setor agrícola, E com uma cidade alta e uma cidade baixa, Os templos estão na cidade alta, enquanto os armazéns na cidade baixa. A arquitetura é adaptada à montanha, E são aproximadamente 200 edifícios dispostos em amplos terraços paralelos ao redor de uma praça central. Tem um sistema sofisticado de canalização para irrigar os campos, Isso também é uma coisa muito sofisticada, As escadas de pedra, são colocadas nas paredes e que dão acesso aos diferentes níveis do local, Pensam-se, que a seção oriental da cidade tenha sido residencial e a seção ocidental, separada pela praça, teria sido usada para fins religiosos e cerimoniais. E nessa praça, encontra-se uma pedra cerimonial muito importante, que é a Intihuatana, Essa pedra que, traduzindo, é Inti, Deus Sol, que é o Deus maior dos Incas, E o Ata é para amarrar. Então, seria, a tradução é local para amarrar o sol, Porque eles acreditavam que essa pedra mantinha o sol no seu lugar, Durante o longo caminho que ele fazia anual, Bom, essa pedra, tinha em todas as cidades incas, mas foram destruídas pelos espanhóis. E só essa de Machu Picchu continuou, Bom, essa pedra é colocada geralmente para apontar diretamente para o sol durante o solstício de inverno, Bom, seus 4 cantos apontam exatamente para os 4 pontos cardeais. Essa pedra não projeta sombra nos dias de equinócios,
provando assim que os incas a usavam como instrumento astronômico, né? E as muitas maneiras pelas quais o sol brilha sobre ela permitiam aos especialistas incas, né, prever importantes eventos astronômicos e também climáticos, principalmente relacionados ao planejamento agrícola de colheitas e e semeaduras, né? Porque a economia do Império Inca era agrícola, né? Embora ela fosse também usada para rituais religiosos, né? A principal função era ser uma espécie de calendário solar ou relógio solar. Provavelmente era um calendário, já que os incas não possuíam linguagem escrita. Os incas não tinham linguagem escrita, né? Bom, agora nós vamos falar de outra interessante também em Machu Picchu, que é o Templo do Sol, né? O Templo do Sol é também chamado, né, de torre circular ou mausoléu real, né? Ele tem uma forma semicircular, né? É feito com blocos finamente esculpidos, né? Na sua parede traseira é reta, né? Tem 2,5 metros de diâmetro e foi construído sobre uma enorme rocha. Abaixo dessa rocha temos uma caverna, né? Revestida por alvenaria fina, né? Com vários nichos, que acredita-se que tenha sido mausoléu dos imperadores e tudo mais, né? E foi usado também, né, para rituais, né, do solstício, né? Bom, dizem que esses nichos onde estavam as múmias, né, elas eram forradas todas de ouro, mas isso aí desapareceu, né? Bom, agora eu vou falar de outro sítio arqueológico que também é uma cidade que fica na Bolívia, que é a Tiahuanaco, né? Fica próximo ao lago Titicaca, na Bolívia. Fica a 3.000 metros de altura, né? E interessante que aí, né, já não é comum, é um sítio arqueológico, já tem poucos resquícios do que seria essa cidade, né? Mas é interessante que lá tem esculturas monumentais, como, por exemplo, o que nós estamos vendo aqui, que é o monolito de Ponce, né? Que está localizado no templo de Kala Saya, né? Que representa um sacerdote, né? Esculpido no monolito de andesita. Andesita é uma pedra vulcânica, né? Então, essa estátua, né, está esculpida, tem 3 metros de altura, bem grande mesmo, né? No monolito só, uma pedra só, né? E representa um sacerdote, e a base é quadrangular, né? E apresenta belos relevos, né, iconográficos, como homens alados, peixes, cabeças de puma, né? Condor, águias e símbolos. Além disso, tem na mão, né, um copo, né, chamado de quero, que é usado em rituais religiosos, né? E tem a Porta do Sol, também nesse mesmo sítio arqueológico, né? Que é todo, você vê a Porta do Sol, é muito bonita, né? E tem uma escultura, um detalhe da escultura em cima, que é o deus Viracocha, né? Que é um deus senhor dos báculos, né? Tanto que ele tem em cada mão ele tem um cajado, que são 2 serpentes, né? Bom, a coroa dele são raios, né? Tem serpente com cetro, e a porta foi lavrada, né, com a pedra também de andesita, né? Essa parte da escultura foi lavrada com cobre ou com outra pedra dura, né? E também tem uma faixa nessa parte de cima, uma faixa toda esculpida com relevos de homens alados, muito interessante. Bom, nessa parte da arquitetura Inca, eu estou terminando, né? Inca, nós vamos ter mais um vídeo sobre a arte Inca, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo. Muito obrigada por sua audiência.